Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Theo Hotz, historiador hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje estamos recebendo aqui, pela primeira vez, o rabino Leandro Galanternick, que é rabino do movimento Massorti, que atualmente é o co-presidente do Marom Olami, a organização de jovens adultos desse movimento, e está desde janeiro de 2021 estudando para se habilitar como Mesader Gitin. E o que é um rabino Mesader Gitin? É um rabino especialista em emissão de cartas de divórcio religioso. Então, para você que está nos ouvindo e não é judeu, no judaísmo existe, religiosamente falando, a possibilidade do divórcio para quem quiser. Tudo que existe é para quem quer, né? Então você pode se divorciar, não é porque tem que você precisa. Mas aí, se você não quiser continuar casado, você pode falar com o Leandro, ou com qualquer outro rabino também, mas o Leandro é especialista nessa questão. Então, Leandro, seja super bem-vindo ao Torá, e eu vou te pedir, por gentileza, para se apresentar para quem está nos ouvindo. Muito obrigado, prazer estar aqui, Theo, Angela, todos os ouvintes. Como já perceberam, a primeira coisa é evidente que sou argentino, moro em São Paulo desde 2008, idas e voltas para Argentina e Israel, entre família, estudos, etc. Estou casado, tenho duas filhas, me formei finalmente como rabino depois de vários anos de estudo em agosto de 21 e eu tive, depois posso contar melhor, mas eu tive uma autorização especial para começar o curso de Mesader Gitin, de especialista em divórcio judaico, que também tem o título de Dayan, ou juiz, em janeiro de 21. Então eu precisei uma carta especial da minha escola rabínica e ser aceito sob condição no curso, porque o requisito para ser Mesader Gitin é ser rabino. Você não pode ser Mesader Gitin sem ser rabino. É como uma especialização, como médico não pode ser médico especialista em X sem ser médico antes. Poucas coisas no judaísmo requerem mesmo um rabino. Não falem isso muito para os colegas, mas... Claro, porque a gente precisa trabalhar. Claro, porque a gente precisa trabalhar. Mas poucas coisas precisam mesmo de um rabino, ou neste caso não sou um rabino especialista, mas um rabino e um tribunal rabínico composto para o processo, para diferentes partes do processo. É um prazer estar aqui. Agora estou em São Paulo, moro em São Paulo. Faço parte também da comunidade de Shalom, já estive em outras comunidades no Brasil e fora. E atualmente também estou começando aos poucos como rabino e guia da CIBI, da Sociedade Israelita da Bahia, em Salvador. Um modelo do século XXI de atendimento virtual presencial que estamos entendendo como funciona, mas por enquanto está indo muito bem. Que legal! Muito bom, parabéns. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, acho que pra gente começar a nossa conversa, né, é pensar em... Acho que, não sei se eu falei, né, a gente falou Mesader Gitin, mas acho que eu não disse o nome do divórcio judaico. O casamento judaico é casamento mesmo, mas o divórcio tem nome. Ele chama get. Brincadeiras à parte, a gente acaba falando get e divórcio, a gente acaba separando isso nominalmente, porque existe uma diferença entre o divórcio religioso e o divórcio civil. Isso existe na sociedade civil também, né? Só que daí a gente chama de casamento religioso e casamento civil. Aqui no caso do judaísmo, como tem um termo em hebraico, para isso a gente acaba adotando. E aí a primeira pergunta que eu faria para a rabinagem que tá aqui hoje, a Rabanut, né? Já que a gente tá usando os termos em hebraico, é qual é a diferença entre o get e o divórcio civil? Basicamente, que o divórcio civil é civil e o get é religioso. Como as duas têm processos, têm leis, têm pessoas envolvidas com o mesmo propósito. O propósito de que duas pessoas que estavam juntas estão construindo uma vida como casal, uma vida conjunta. Parem de fazer isto. Obviamente, tem um monte de alahot, de leis judaicas associadas à parte judaica do processo de divórcio que não existem no processo civil, como tem coisas no civil que não existem no judaico. Mas, basicamente, o objetivo é o mesmo. E agora, eu acho que é importante salientar também que alguém que faça o get não está divorciado no civil, e vice-versa. Alguém que faça somente o divórcio civil, né, um casal judeu que se divorcie só no civil, não está divorciado do ponto de vista religioso. E se quiserem se casar no religioso, novamente, vão precisar
fazer esse get, vão precisar fazer esse divórcio. Sim, aclarando duas coisas que o Moreteo fala aqui, que obviamente a gente conhece a piada 2 judeus, 3 opiniões, e em Gitin não é diferente, até poderia falar 3 judeus, 52 opiniões. O que sim fica muito, muito claro é que o processo do get precisa ser feito tendo em conta duas máximas, duas variáveis essenciais. Uma delas se chama Mipnei Agunot, ou seja, para evitar as Agunot, que são mulheres atreladas, encadeadas a um homem que não quer dar o get, ou não pode, são diferentes. E outro é Mipnei Mamzerut, que é um conceito alágico da lei judaica, que é um bastardo alágico, um bastardo dentro do povo judeu, que é o filho ou filha que provém de uma relação proibida, de um relacionamento proibido, pela Torá, o que se chama de Oraita, em hebraico. Então, precisamos entender isso. E o que o Theo colocou é verdade, porém, além de ser verdade, é um tema muito sensível, que é o seguinte: um casal de 2 judeus que não casaram, que não fizeram Kiddushin, que é a palavra essa mágica de casamento judaico, que não fizeram Chupá, o que se chama Chupá ve Kiddushin, que não fizeram um casamento judaico oficializado por um rabino, uma pessoa que seja, e moram juntas por um tempo determinado e são conhecidos como casal perante a comunidade, ainda sem casamento, eles precisam um get. Exato. Ou seja, o judaísmo reconhece união estável já há muito tempo, antes disso ser um trend. Muito bem. Não só que reconhece, sino que reconhece a sensibilidade de que, ainda que não todo mundo reconheça o conceito de união estável, pode ter pessoas que reconheçam. E como pode ter pessoas que reconheçam, a Halajá determina uma coisa que se chama get lejumbra, porque hay safek. ¿Qué significa esto? Significa un get que precisa ser feito mesmo, a mais do que necessário, vamos falar, um pouquinho mais do que necessário, por causa da dúvida. Então, para evitar qualquer tipo de dúvida, a gente faz um get. Alguns falam, mas não sei se seria necessário. Mas, se você não sabe se seria necessário, outra pessoa então pode falar que eu não sei se é necessário. Ou seja, precisa fazer. Peca mais pelo excesso. A gente faz. Isso, em caso de dúvida, a gente faz. Então, mas basicamente é isso. Então, a gente cuida e entende que a união entre 2 pessoas, e a gente sabe, todo mundo que ficou num relacionamento sabe o difícil que é. Eu estou muito bem com minha esposa, sensacional, mas é difícil, é complexo, é complexo. E o judaísmo reconhece que não só somos destinados, estamos destinados a sermos melhores indivíduos, seres humanos e judeus com um parceiro, uma parceira, mas que se não está dando certo, vamos voltar a ser ainda melhores sozinhos. Então, essa ida e volta, esse dinamismo no relacionamento, o judaísmo reconhece desde a Torá. Então, o get provém exatamente da Torá. Em Dvarim 24:1 fala, vou em português, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente, escreve-lhe uma carta de divórcio e a dará em sua mão e a despedirá da sua casa. Esse pasuk, mas o seguinte, mas esse é o principal, esse pasuk, que tem, acho que umas 15 palavras ou menos, deu uma discussão que é, no mínimo, de todo esse livro, ok? 90 da Pei Gemara, 90 folhas do Talmud e muita literatura alágica da lei judaica posterior. A pergunta que eu ia fazer era sobre a questão da aguná, que acho que é um conceito que muita gente talvez não conheça. Eu mesma fui apresentada a ele há relativamente muito pouco tempo, que é o que você mencionou, que são as mulheres que não recebem o divórcio porque o marido não quer ou não pode dar. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a brasa do feminismo e pensar na questão em que circunstância então esse marido não pode dar um divórcio. Porque eu acho que muitas mulheres já passaram pela situação de estar em um relacionamento, seja casamento ou um namoro, enfim, um relacionamento com um outro homem, e que esse cara simplesmente não abre mão de estar nesse relacionamento. Às vezes ele nem gosta mais da mulher, às vezes ele nunca nem gostou, mas ele só não quer perder. E aí a questão do não pode, a pergunta que
eu te faria é numa questão... Porque daí tem gente que vai falar assim, eu não posso viver sem ela. Mas não é nesse sentido. O não pode se for um marido que, por exemplo, tiver numa situação de... Sei lá, o cara tá num coma, ele sofreu um acidente e ele tá em estado vegetativo. Isso poderia ser entendido como ele não pode dar a separação. Essa é exatamente a definição. Ai, gente, que bem informada da Lahá que eu tô. Né? Mas o que eu tô tentando pensar em cenários em que ele não possa... Ou sumiu. Então, eu ia perguntar agora da questão do sumiu. É que hoje em dia, em 2023, né, 5.783 que nós temos, a gente pensa, pô, o cara tomou um chá de sumiço, não é possível. Alguém vai encontrar esse homem em algum lugar do mundo que seja, ou vai aparecer numa foto atrás no Instagram de alguém, né? Tem até especialista em procurar gente. Pois é, né? Mas eu tô pensando, porque se você pensar na época da Torá, ou até um pouco depois disso, em que você tinha, sei lá, guerras, que os homens iam e ficavam desaparecidos. Às vezes ele nem tava desaparecido, ele só aproveitou a oportunidade pra tomar um chá de sumiço mesmo. Mas às vezes o cara tava desaparecido, né? Então eu tô tentando pensar nessas situações, o que seria uma situação de impedimento, porque isso vai me levar pra segunda pergunta que eu tenho pra vocês, que é, no Brasil, pensando nas leis civis do nosso país, se eu tô casada com alguém e eu não quero mais estar casada com essa pessoa e o cara tá, pra usar uma expressão cearense, botando boneco pra não me dar o divórcio, né? Ele não tá querendo, ele tá atravancando essa situação, pelo motivo torto que seja. Eu posso entrar com um pedido de divórcio litigioso, que é o famoso não vai por bem, vai por mal, e aí a justiça vai bater lá na casa do cara e falar, viu, essa mulher não quer ficar casada com você faz o favor de assinar aqui? Senão que nós vamos brigar. E eu não sei, por exemplo, no Brasil, no caso de um divórcio entre cônjuges que um não possa consentir por razões médicas, a pessoa, ela não consegue falar, não consegue se comunicar, ela tá num coma, enfim, aconteceu uma coisa dessa. Se isso daria um processo litigioso, né? Mas se no get existe a possibilidade do get litigioso? Acho que a parte civil toda a gente não tem como responder com precisão, porque não somos advogados. Mas não cabe falar em divórcio litigioso no caso de um dos cônjuges estar no estado vegetativo. Não tem como consentir, né? Não, ele não tem como consentir, você não tem como brigar, então não tem litígio. não existe a possibilidade de litígio. Eu entendo assim, sim, né? Como laico estou falando, porque não entendo de direito a esse ponto, mas imagino que nesse caso a justiça concederia o divórcio tranquilamente. Não vejo muito impeditivo nisso. Com relação ao divórcio religioso, bom, enfim, temos um especialista em get. Leandro? Primeiro, aclarar que estou ainda no processo. Falei, estamos a final de junho de 2023. Eu comecei a estudar mediados de janeiro de 21 e ainda continuo. É um curso que estava planejado para ser 3 anos. Então, imagina, uns 7, 8 anos de rabinato, mais 3 anos deste curso, que depois podemos, se tivermos tempo, entrar em alguns detalhes. Mas é muita coisa, ok? É muita coisa. Ainda não acabei. Eu preciso apresentar uma segunda prova, uma prova escrita, uma prova prática e depois me apresentar perante o grande Beit Din, que vão me dar o insuro, a habilitação. Autorização, habilitação. Primeiro, vamos entender uma coisa. A priori, o divórcio no judaísmo, lamentavelmente, e você levantou a questão feminista, eu sou igualitário e feminista super, e eu estou fazendo todo este curso pelas mulheres, basicamente, para diminuir o estresse no lado feminino mais do que nada. As mulheres ainda não podem dar o get. Ou seja, o get precisa vir do esposo. Porque se voltamos ao pasuk, ao versículo que eu falei, e em hebraico eu falei em português, quando um homem tomar uma mulher, fala, e em hebraico fala, ki ikach ish isha. E aí o sujeito do pasuk, o sujeito do versículo é homem. E todos os verbos associados que falam no processo do get estão associados a esse sujeito desse versículo que é o homem, é o esposo. Então, por enquanto, a gente não achou nenhuma interpretação legal para que a mulher possa iniciar oficialmente o pedido de divórcio, o pedido de get, ok? Dentro do movimento conservador e também dentro de outros movimentos alágicos, tem mecanismos para evitar agunot e
pessoas que estejam transgredindo a lei. Porque muitas pessoas que não são observantes ou que têm uma observância não tão detalhista procuram o get única e exclusivamente no momento de querer casar novamente, quando o rabino que vai oficiar a cerimônia fará: você já esteve casado, precisa um get. Agora, a verdade é que o get em si tem muitos outros benefícios para judeus. Muitos outros. Por exemplo, aos olhos da halajá, da lei judaica, se você não tem get, você continua casado ou casada com essa pessoa. Ou seja, se você ficar com um terceiro, você está aos olhos da Torá, aos olhos divinos, aos olhos da halajá, sendo um adúltero. Você está em adultério. Então, concordamos se a gente quer evitar isso. Mais do que nada, se queremos evitar isso sempre. Mas ainda se você está fazendo algo que você acha que está certo e não está. Ok. Então, por isso, as questões relacionadas ao get. Não tem o início por parte da mulher. O que sim pode acontecer é tem outros dois mecanismos existentes na halajá, estabelecidos no Talmud, que podem, em certas circunstâncias especiais, anular um casamento feito antes. Mas são circunstâncias especiais. Como se anula o casamento? Os termos técnicos são Afkaat Kiddushin é um, ou Mekach Ta'ut é outro. O que significa isto? Significa que, e os Baalei Tosafot falam isto de um jeito muito simples e até engraçado no Talmud. Eles falam assim: pero uma coisa, o que significa isto de Afkaat Kiddushin? A gente pode fazer como que um casamento que aconteceu no passado nunca tenha acontecido? Nunca tenha existido? Tipo, ok, a gente inventou a máquina do tempo? E a resposta é: espera uma coisa, nós rabinos inventamos o casamento, inventamos um jeito de desfazer o casamento. Tchau. É isso mesmo. Então, obviamente, não dá para ir aplicando isso em qualquer momento, em qualquer circunstância, mas tem situações extremas que requerem medidas extremas. E essas medidas extremas estão contempladas dentro da literatura rabínica. O segundo caso, que se chama Mekach Ta'ut, que é compra por coerro, e é basicamente a ideia da garantia. O que significa isto? Significa que se um casal, um homem, ish sheikach isha, se um homem desposa uma mulher, e a mulher percebe depois de, vamos falar, 2 meses, que nunca tiveram um encontro íntimo, ou como gosta de falar o Talmud, eles nunca usaram a cama. Adorei. Eu acho ótimo esse termo. É muito delicado, né? E muito explicativo. Se eles nunca usaram a cama, a mulher pode entrar com um recurso, com uma petição perante um Beitin, perante um tribunal rabínico, contando a situação, e o tribunal rabínico pode determinar que esse casamento feito 2 meses atrás nunca foi consumado, nunca foi realmente consumado. E por isso pode anular esse casamento. Obviamente, vamos tentar entender o que acontece. Olha, pode ser das questões médicas resolvidas com medicamentos, por exemplo, a disfunção erétil. Pode ser, tem algumas coisas. Qual é a intenção desse sistema, do sistema do Mekach Ta'ut? Que um dos dois foi enganado. E também, cada coisinha que eu falo são horas e horas e horas de leitura e discussão para entender, ok, qual é o processo, quando pode fazer, quando não pode fazer, quais são as variáveis associadas a cada um desses processos. É complexo. E por isso, não qualquer judeu pode fazer um get. Isso é muito importante. Um get pode ser e tem validez só se for feito por um especialista na matéria, ou seja, um Mesader Gitin. E é o Mesader Gitin que vai saber, no caso, analisar da melhor forma o caso e saber se, na impossibilidade total da emissão desse get, se vale a pena ir para o lado do Mekach Ta'ut ou do Afkaat Kiddushin, da anulação do casamento, nesses 2 termos. Aqui me lembra de questões que apareceram entre os ouvintes e que perguntavam, e que parecia não estar muito claro para quem perguntou, que o divórcio não é a mesma coisa que a anulação de casamento. Existe uma pergunta nesse sentido, e eu acho que existe um erro, inclusive no entendimento do que é divórcio mesmo civil. O Gabriel. Divórcio não é anulação de casamento. Divórcio não é anulação de casamento. O Gabriel Cordeiro fez essa pergunta. O divórcio é a finalização da sociedade conjugal. Há um contrato social chamado casamento
casamento, ele chega ao fim e se faz um distrato, do contrato até o distrato. O distrato é o divórcio. A anulação de casamento é justamente como voltar atrás e entender que aquele contrato existia nele mesmo uma falha e, portanto, ele passa a ser ilegítimo ou inválido e, portanto, ele não teve validade desde o começo, nunca existiu. Então, são duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, na Igreja Católica, já que a gente está falando também de divórcio religioso, na Igreja Católica não existe divórcio religioso, né? No cristianismo como um todo, embora existam denominações que sim aceitem o divórcio, mas não é divórcio religioso. O divórcio civil é aceito como divórcio. Então, também é outro departamento. Mas, na Igreja Católica, por exemplo, existem casos muito extremos também, não é qualquer um que vai fazer isso, de casais que pedem a anulação do seu casamento. Isso é um processo que ele sobe às altas instâncias, vai parar no Vaticano e tudo mais, e tem uma autorização direta do papado para que o casamento seja considerado como anulado, como que ele não tivesse existido. Então são duas coisas completamente diferentes. E não é qualquer católico que se separou que pode pedir para o Papa anular o casamento, que não vai acontecer. São casos muito específicos e por questões muito específicas também que acontecem anulações de casamento. Não confundir divórcio com anulação, são duas coisas completamente diferentes. Quem mandou essa pergunta foi o Gabriel Cordeiro, que ele pergunta se o gueto é a mesma coisa que a anulação do casamento. Aí ele perguntou se existe anulação do casamento, então já sabemos que não, gueto e anulação são coisas distintas. Se existe anulação do casamento no judaísmo, sim. E aí ele pergunta como ficam os filhos nascidos nessa união. Da anulação, pelo que o Leandro falou, uma das razões a gente já imagina que nem filho tem, né? Porque não usaram a cama. Não, depende. Essa é uma das razões, tem muitas razões. Esses filhos são considerados o que se chama em hebraico bisnut, como filhos de uma união não estável. Vamos falar assim, mais bonitinho. São filhos de uma união não estável, não tem esse conceito de mamzerut ou mamzerim, ok? Isso é importante colocar. Podem viver uma vida totalmente normal dentro dos parâmetros da halakha, sem nenhuma restrição. O que aconteceu foi justamente um tema associado aos pais. E aqui tem um tema que para mim, teologicamente e também na prática, é muito complexo, que é a ideia da punição aos filhos pelos pecados dos pais. E isso é muito difícil, porque mamzerut, você pode única e exclusivamente nascer mamzer por algo que evidentemente você não fez. Mamzer é o bastardo. Isso, mas é um bastardo alágico. Mas eu acho que a gente tem que explicar para o ouvinte o que é esse bastardo alágico. Não, eu falei, é o filho proveniente de uma relação proibida pela Torá. Ou seja, por exemplo, de um incesto ou de um relacionamento entre uma mulher casada e um homem que não seja seu esposo. Não é entre um homem casado e uma mulher solteira. Esse não é mamzer. Tem adultério sem mamzeru. Por quê? Voltamos atrás e entendemos que o judaísmo permite que um homem tenha diversas esposas, mas não ao contrário. Uma mulher pode só ter um esposo e um esposo pode ter múltiplas esposas. E por isso entendemos que não tem mamzer, não tem proibição da Torá, mas ao contrário sim. Então, esses são até detalhes, mas o conceito da mamzerut é complexo e isso teologicamente é complicado. Por isso algumas pessoas, muitas autoridades, mais do que nada em movimentos modernos, mais liberais, planteiam que deveríamos acabar com a ideia da mamzerut. E não. O que se faz é a gente evita não perguntar tanto. Perguntamos única e exclusivamente o necessário para entender o background da família e tudo, mas chega um momento que a gente para de perguntar. Às vezes é melhor não saber que saber demais. Justo. E no casamento judaico é assinada a ketubá, que é o contrato de casamento. E aí no get, quando é realizada essa separação, quando acontece o divórcio, tem alguma certidão, Theo, que atesta a separação? Tradicionalmente, quem assina a ketubá são as testemunhas. Hoje em dia, muitos movimentos liberais também permitem aos noivos que assinem. Mas do ponto de vista alárrico, o que vale é a assinatura das testemunhas. Da mesma forma, a carta de divórcio é assinada por duas testemunhas, não pelo casal. E nem pelo Messader Gitin, exatamente, que o nome dele nem é lembrado, ninguém nem sabe quem
quem é que escreveu, no final das contas. Se você pegasse, depois a gente vai entrar nesse detalhe que ninguém pega essa carta de novo, mas se você pegar um Goethe, vai num arquivo, abrir o Goethe, você não sabe quem é que escreveu, a não ser que você seja realmente muito especialista em caligrafia e conheça a caligrafia de todos os Messadrei Gitin da região, e então aí você consegue identificar, mas fora isso não existe nenhuma possibilidade de você identificar quem é o Messader Gitin nesse caso. Então, como eu disse, a carta propriamente dita de divórcio, que é escrita no momento do divórcio pelo sofer, e a gente vai entrar nesses detalhes depois, ela é a carta que é entregue depois pelo marido nas mãos da mulher, como diz a Torá. A mulher dá alguns passos em direção à saída com o get embaixo do braço para mostrar que ela recebeu o get e está indo embora. Isso é um ato simbólico. Eu chamo disso de ato ritual, né? É um ato teatral em certo aspecto. Não é teatral no sentido de que é brincadeirinha, não é nesse sentido, mas é que também no divórcio civil ou em qualquer rito jurídico, aliás, se chama rito, em qualquer rito jurídico, você tem atos simbólicos. Esse é um ato simbólico, a mulher vai embora com o gueto debaixo do braço, ela não vai embora, ela só dá alguns passos em direção à porta. Depois, essa carta vai ficar com o rabino especialista que vai arquivar isso, e essa carta não vai ser vista de novo por motivos que a gente vai falar daqui a pouco. E aí o Messader Gitin emite realmente o que se chama de Maaseh Beit Din, que é uma certidão de divórcio, né? A Teudat Grushin, a certidão de divórcio, que é o que esses ex-casal, né? Essas duas pessoas vão ter como documentação de que o seu divórcio foi realizado e que vão entregar para o próximo rabino que for oficiar o casamento, se eles forem casar no futuro novamente, a gente espera que sim. A questão das testemunhas, sim, como o Oreteo falou muito bem, as testemunhas são quem valida o processo. Só que no Get tem muitos pares de testemunha, ok? Sempre são em duas pessoas, e sempre em duas. Em que momentos? Primeiro, tem que ter duas testemunhas que presenciem a ordem do esposo para o Messader Gitin, que também às vezes é chamado de sofer, de escrever e entregar esse Get. Por quê? Porque o próprio homem tem que dar a ordem, e essa ordem não pode ser ao ar, tem que estar perante testemunhas. Essas testemunhas, hoje em dia, na modernidade, primeiro, principal, vão ver que essa pessoa é quem fala que é, ou seja, pedir um documento, uma foto, é oficial, e é muito importante. Se não, vem outro e vem uma sócia e fala, não era eu, mas já foi feito, a sua esposa está divorciada, segundo a Alahá, faz 15 anos. Não fui eu. Então, justamente as testemunhas vão falar, sim, foi você, eu estava ali, ok? Esse é o papel das testemunhas. Verificar a identidade das pessoas e dar conta de que os processos estão sendo seguidos. Quem estabelece os processos é o Messader Gitin. O que significa Messader? É ordenador. Quem ordena, como o Seder de Pesach. Messader, quem ordena. Também falamos Messader Kiddushin. Quem faz o casamento é um Messader Kiddushin. ¿Por quê? Porque estabelece a ordem, segundo a lei, segundo a Alahá, de todas as coisas que têm que acontecer e as coisas que não podem acontecer em todo esse processo. Então, assim como a gente pode ser Messader Kiddushin, podemos ser Messadrei Gitin, no plural, né? Messader Gitin. Ok, uma vez que perante duas testemunhas, o esposo falou que eu, XYZ, filho de XYZ, quero divorciar a minha esposa, que se chama A Bat B, ou seja, A filha de B, e os nomes específicos, isso se gera um documento, que hoje na modernidade as testemunhas assinam para ter o que se chama o Minui Shlichut, o documento do enviado, onde o sofer, o Messader Gitin, se transforma em um agente do esposo para escrever e entregar o get, na escrita do get. Ou seja, porque tecnicamente o marido é que deveria escrever. Então, quando ele ordena o sofer, ou o Messader Gitin, é como se ele nomeasse ele como procurador, para falar em nomenclatura jurídica. Isso, é uma procuradoria que, a verdade, hoje em dia
a gente não escreve, o esposo não escreve seu próprio get. Vamos entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Então, temos esse processo já feito. Isso implica que o Mestre Gittin está empoderado pelo esposo a escrever o get. O Mestre Gittin vai chamar duas testemunhas e vai falar: por isso que tenho aqui essas duas testemunhas, vocês estão vendo que eu fui empoderado para escrever o get para esse homem se divorciar de essa mulher. E isto é muito especial. Não tem get por atacado. Não existe get por atacado. Cada get, cada documento é escrito exclusivamente para divorciar um homem que se chama XYZ, que mora em XYZ na data tal, de uma mulher que se chama Planit Bat Planit, que mora no lugar tal. Isso tem que acontecer e esse conceito se chama Lishma. E o Mestre Gittin, antes de começar a escrita, que é uma escrita parecida com Sefer Torah, ok? Se faz ou com pena, ou com caneta, com uma tinta especial, num papel especial, etc. Vai falar Lishmo, o Lishma, o Leshem Girushin. Isto é feito. Ani kotevet getzeh, é uma declaração. Eu vou escrever este get, esta carta de divórcio, Lishmo, nome dele, o Lishma, nome dela, o Leshem Girushin, e para o divórcio. E ele fala isso para as testemunhas. As testemunhas aquecem. Ver que o processo está sendo lishma. Aí se escreve o get tem 12 linhas. Por quê? Porque a palavra get em gematria, Gimel 3, me ajudam? A outra letra, Tet 9, 3 mais 9. Eu sou formada em letras. Então, por isso ele perguntou as letras. Latinas, eu não conheço as hebraicas, gente. Essa pergunta não era para mim. Então, 3 mais 9, 12. No começo da Gemara, se estabelece que 12. O que acontece com isto? Isto, em certa medida, é um código de autentificação. É um QR da vida no get. E por quê? Porque se eu recebo um documento que tem 16 linhas, vou duvidar da validez e vou começar a ir atrás das testemunhas, do do esposo, para entender o que aconteceu. Por quê? Imagina que um esposo bem sacana quer sacanear a sua esposa. Isso é fácil. Não, mas ele quer entregar o get. Mas ele vai entregar um get pasul, um get inválido. É pior ainda. Então fala com um amigo Mestre Gittin, que de ético não tem nada, e fala: vamos fazer assim, vamos fazer como um get, mas que não tenha validade. Beleza, não tem problema. Como você se chama? Faz tudo, assina ele mesmo pelas duas testemunhas, tudo mentira. Só que não prestou atenção, tem 15 linhas, ou 16, como falei antes, não importa. Se alguém vê esse documento, vai falar: tem alguma coisa aqui que é estranha. É um estilo de escrita que tem vários parâmetros para avaliar o get em si, ok? Uma vez que esse get foi escrito, então estamos falando de duas testemunhas quando é dada a ordem, mas duas testemunhas quando é escrito o get. As testemunhas precisam estar presentes na escrita do get, na primeira linha e na última linha. Isso se não invalida o get. Não precisa estar todo o tempo, melhor que estejam, mas não necessariamente. Um get de uma pessoa, de um software com muita prática, mais ou menos em meia hora, 40 minutos está pronto. Eu demoro hoje em dia 1h30, mais ou menos, em escrever completo. Então, aí é escrito o documento à mão perante duas testemunhas. Esse documento pode ou voltar para o esposo e o esposo entregar para a esposa perante outras duas testemunhas, ou pode ficar com o sofer, que também é o sheliach do esposo. Lembram que a gente é o procurador, e o sheliach entrega para a esposa o get. A esposa tira toda a aliança, não pode ter nada nas mãos, tira tudo das mãos, e uma frase precisa ser falada: Areis de Gitech, Beat Muteret Lechoradam. Este é o get. Se for o sheliach, fala que foi encomendado por o nome completo do esposo. Este é o get. Você, a partir de agora, está habilitada a se casar com qualquer pessoa. Aí ela recebe e fala como tem diferentes jeitos, mas a ideia é que tome possessão real do documento. Antes disso, a gente pergunta tanto para o esposo no começo de tudo, quanto para a mulher justo antes de receber, se não tem nenhum tipo de coerção para
dar ou receber o get, se não fez uma promessa que anularia o get uma vez recebido, um monte de fórmulas legais para evitar tudo. E no final do processo, a gente joga aí uma ameaça, culpa, praticamente. Ok? É quase uma ameaça. Uma ameaça. A gente joga uma ameaça e fala Rabbeinu Tam, que para quem não conhece o Rabbeinu Tam, um sábio mais ou menos ano 1100 e pouco, você tem o historiador, mas 1100 e pouco, em Troyes, no sul da França, neto do Rashi, muito mais conhecido, mas bem bacana, muito bacana, Rabbeinu Tam, muitas vezes criticando seu avô com respeito e conhecimento. Ele fala, se alguém vai falar que este get é inválido, vai ser sujeito a excomunhão, ao Jerem. E a partir de agora, qualquer pessoa que vai falar alguma coisa que este get está errado, vai ficar em Jerem. Alguém tem algo para falar? Aí você espera. Ninguém fala nada, obviamente. Ninguém fala nada. E aí você, como muito bem falou Theo, esse get não se abre mais. Se fecha de um jeito especial, uma parte entra na outra, ok? Um documento se fecha, vira, dobra. Faz uma dobradura. Ele é o próprio envelope dele mesmo. Ele é o próprio envelope, e aí esse get é arquivado. E não se abre mais. E uma vez que o Mesader Kitin vê que todo o processo, desde o começo até o final, tá certo, entrega um ptor, ou tem muitos nomes, uma Teudat Kirushim, um documento de divórcio falando que esse homem está divorciado daquela mulher na data tal. Tem uma coisa curiosa do get, isso para colocar aqui para os nossos ouvintes, tem várias coisas curiosas, mas é que eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que hoje em dia a gente tem várias formas de identificar as pessoas, né? Nome e sobrenome é uma delas, mas mesmo assim pode existir homônimos, então a gente tem número de CPF, né? A gente tem endereço, é assim começa qualquer contrato. O contrato está sendo firmado entre fulano e fulano. Fulano, nome completo, RG tal, CPF tal, residente no lugar tal. Profissão. A gente faz isso, profissão tal, justamente para ajudar a gente a identificar exatamente quem é a pessoa. Porque João da Silva tem vários. Então não posso simplesmente fazer um contrato com o João da Silva. Eu tenho que especificar qual João é esse, qual Silva é esse, onde ele mora e assim por diante. E existe isso no get, de certa forma, não existia CPF e RG na época do Talmud, e não existe documento nesse sentido numérico no mundo judaico, mas então o que se faz é que o nome, tanto do noivo quanto da noiva, é grafado, o nome religioso, vamos dizer assim, da pessoa, o nome hebraico da pessoa, então fulana, filha de fulano, e se ela tem algum apelido carinhoso, ou o pai dela tem apelidos carinhosos, todos os apelidos têm que tem que figurar dentro do get pra gente saber que é exatamente essa pessoa. Gente, se um dia eu tiver um get, vai ter que escrever Vered Rivke. Sei, é Rivke também? É Rivke. Não, o meu nome é Vered, o meu nome é hebraico. Não, mas Rivke... o apelido carinhoso é Rivke. O apelido carinhoso que eu dei pra ela, Rivke. Espera. O Rivke está no seu nome. Se você chama de Torá, Vered Bat. Abraham Bessaram. Mas não, é que o Theo e eu, a gente tem uma brincadeirinha. Ele me chama de Rivke. Tá, mas tem que ser realmente conhecido. Tem que ser um apelido conhecido. Essas pessoas que se chamam, não sei... tipo a Xuxa. Como Xuxa, exato. Maria da Graça Meneghel, Maria da Graça Xuxa Meneghel. Como se chama Xuxa. O próprio presidente da República, Luiz Inácio da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, é apelido. Isso, Luiz Inácio, se fosse judeu, né? Luiz Inácio, filho de fulano de tal. Os nomes no get se escrevem em Yiddish, a grafia dos nomes é em Yiddish, e são escritos segundo como eles são pronunciados na sua língua original. No local de entrega do get. Exato. Ou seja, um dos piores lugares do mundo para fazer isto é o Brasil. Uhum. Eu ia falar que é a Argentina, mas daí é só uma questão de bairrismo, Leandro. Não. Não, escuta uma coisa, o espanhol é super claro. O espanhol se escreve Ana, se fala Ana. Ángela se escreve Ángela. Julián. Não tem fonemas que mudam segundo onde. A gente vai ter uma discussão com o B e V, Leandro. B e V, não vamos entrar em argentinismos e brasilianismos. Isso não tem problema porque é quase a mesma letra. Mas não
não é. Quando você tem que escrever com Vav, por exemplo. Se a pessoa é Walter e você fala Walter, você... Concordo, retiro que falei, e é verdade. Não, mas é uma observação bem... é verdade, mas o importante aqui é os nomes são escritos em Yiddish e assim como no contrato tem o local e tudo, no get tem o nome da cidade onde está sendo escrito junto com o corpo de água associado a essa cidade. Por exemplo, no caso, em São Paulo é Al-Nahar Tietê. Al-Nahar Tietê. Al-Nahar Tietê de Almei Mayanot e outros corpos de água. Na Alemanha tem isso. Tem duas cidades chamadas Frankfurt. Aí a cidade isso. Frankfurt grande é Frankfurt am Main, que é o rio que passa. E aí tem uma que chama Frankfurt an der Oder, que é a outra... Exatamente. Essa é a razão pelas quais a gente coloca o corpo de água no get, por se tem duas pessoas se divorciando com os mesmos nomes que moram numa cidade com o mesmo nome. Agora, obviamente sempre pode ter coincidências, né? Pode continuar sendo que moram numa cidade com o mesmo nome perto do rio com o mesmo nome. Mas aí a gente... Mas você vai limitando as possibilidades, né? Assim, vai limitando. A ideia é limitar as possibilidades. Nossa, eu nunca nem casei, eu já fiquei cansada de saber do divórcio, como é que é. Eu lembrei agora justamente de é um gueto, uma ketubá, eu acho que é um gueto, na verdade. Está exposto no Museu Judaico. É um gueto. Tem os dois, na verdade. Tem a ketubá e o gueto. E que aparece... e ele é super antigo e ele aparece lá, a referência do rio, é o rio Tocantins. Eu vi ele no Museu de São Paulo. No museu tem as duas coisas. Tem a ketubá e tem o gueto. Eu não sei se é do mesmo casal ou se são de casais distintos. Mas tem as duas certidões lá para quem quiser ver. Outra coisa muito interessante pelo cuidado que a gente tem sempre para não emitir juízos de valor e invalidar, talvez, sem querer, um get anterior, tem um conceito de uma lei que fala que a gente não muda nada sobre dos getin. A gente não muda a estrutura, não muda nada. O texto é exatamente o mesmo. Tem um problema. Em São Paulo tem um problema. Qual é o problema? O problema foi que, durante muito tempo, se escreveu em Yiddish São Paulo, e estou falando San Paulo. Com N no final, com nun. Ou seja, a gente precisa escrever São Paulo sempre. Samach Aleph Nun Sofit, espaço, Pei, Aleph Vav, Lamed Aleph. São Paulo. O que não faz sentido, porque é San. Porque o nome da cidade não é São Paulo, é São. Ou é São Paulo ou é São Pablo. Exato. Mas São Paulo é uma mistura. Exato. Essa mistura fica assim, porque a gente não muda nada em porque começou a ser feito assim, então o nome aceito começou a ser feito assim, então é mantido assim. Esse ficou sendo a grafia oficial da cidade. Inclusive tem uma lista, né, de nomes de cidades e... Tem um livro. Tem um livro. Compilado, assim. Leandro, depois manda uma foto, que daí a gente manda para os ouvintes verem, que a gente tá vendo, mas... Mandar uma foto apagando os nomes, assim. Não, isso são um get inventado. Como chama? É uma prática. Não tem validade, além de tudo não tem testemunhas. Então tá mas bom. Esse é o que fiz. Maravilha. Nossa, manda uma foto pra gente pôr pros ouvintes verem, que vai ser bem legal. Olha, quando eu falei mal de São Paulo, é Pei, Aleph, Vav, Lamed, Vav. É uma mistura. Entre o formato Yiddish e o formato... É uma mistura. Vem cá, Al-Nahar Tietê. Essa coisa que a gente falou também dos apelidos, só voltando ali, na diáspora, como é muito comum que a pessoa tenha um nome civil e um nome hebraico religioso, o nome para fins do gueto, o nome que vale é o nome religioso, e o nome civil entra como apelido. Ele também é conhecido como Leandro Galanternik, mas o nome hebraico dele é outro, né? No caso também não, porque eu conheço o Leandro
Leandro, eu sei que o nome hebraico dele é Leandro mesmo. Mas não deveria... E tem tudo isso, tem complexidades, tem dois termos que significam o mesmo, um em hebraico e um em aramaico, e dependendo as variáveis dos nomes, da origem dos nomes da pessoa, a gente usa um ou outro, Amehune ou Demitkare. Então é bem complexo. Não vamos entrar nisso porque é bem complexo. Mas é muito interessante, porque aí nesse caso, o nome civil, que a gente na diáspora é acostumado, que esse é o nome da pessoa, e o nome hebraico é como se fosse um apelido dele. Para a lógica alárrica do get, o nome dele é o nome hebraico e o nome civil que está lá no RG, no CPF, em todos os documentos oficiais, aquilo é só um apelido. Muito bem. Acho que agora a gente pode passar, talvez, para responder mais ativamente, digamos, as perguntas que os ouvintes mandaram. A Josiane Mascarenhas mandou uma pergunta que eu achei bem interessante, que ela quer saber quais são os direitos da mulher no get, se tem alguma coisa mais estipulada. O direito da mulher no get, eu preciso fazer uma interpretação da pergunta, porque não é completo o suficiente como para responder com todas as variáveis que poderiam ser respondidas, e nós rabinos gostamos de acrescentar e complicar as coisas, então vou tentar não fazer isso e simplificar. Então, basicamente, o direito associado ao get é que ela pode voltar a se casar com quem quiser. Verei as mulheres de Lechol Adam, que você está autorizada, está permitida a contrair, a se casar novamente com qualquer pessoa, com qualquer ser humano. Ben Adam. O homem, Lechol Gever, também, na outra parte do get fala Lechol Gever. Concomitantemente, tem a ideia da ketubá. Ok, o que acontece? A ketubá não só é o documento que é assinado antes ou durante uma cerimônia de casamento que estabelece e reconhece esse casal como casados, sino que é o conceito de a quantia de dinheiro que o homem precisa pagar à mulher, precisa entregar à mulher no caso do divórcio. Isso é a ketubá. Isso já é estipulado antes do get, né? É estipulado no casamento. Estipulado no casamento. Enfim, lembrando para os ouvintes, quando a gente falou lá de casamento judaico na terceiro episódio. No episódio sobre ciclo de vida, a ketubá é um contrato. Como todo contrato, ele tem certas cláusulas, tem que aparecer dentro do contrato. E uma delas é essa garantia. E o que acontece se essa sociedade acabar, se essa sociedade conjugal acabar? Ou seja, tem uma multa, por assim dizer. Então, essa multa está estabelecida lá na ketubá. O problema é que isso acabou ficando só como um formalismo alárrico, e o valor que está escrito lá está escrito numa moeda que não existe mais e que nunca foi atualizada com correção monetária, mas não é essa a questão. Está em cruzeiro ainda. A ideia... Quem dera fosse em cruzeiro, dava para fazer a atualização. Está uma moeda babilônica, mas a ideia toda é que o homem tem responsabilidades com essa mulher no caso de uma separação. Então está subentendido pela Alahá que tem a obrigação com filhos, tem obrigação e assim por diante. Com a manutenção dela, né, da vida dessa mulher. Com a subsistência dela por pelo menos 1 ano, salvo engano, porque espera-se dentro dessa sociedade toda e dentro dessa lógica em que a Alahá foi formada, é muito esperado que essa mulher não vai ficar solteira para sempre, ela vai se casar novamente e tudo mais. Então o ex-marido não fica responsável para sempre por ela, porque senão ele é ainda o marido dela. Dentro dessa sociedade, tá, gente? Dentro dessa sociedade, estamos falando que a gente está falando onde a Alahá foi constituída. Constituída. Não, 500 anos mais ou menos atrás, é desse período que a gente está falando. Então, realmente, esperava-se que essa mulher fosse casar novamente, mas ele tem uma responsabilidade com ela, porque da noite pro dia, porque podia acontecer dele acordar e dizer, eu não quero mais ficar casado. E como é ele que dá o get, e se é da livre e espontânea vontade dele, ele decidiu, esse é um problema da Alahá também, um problema ético hoje em dia para muitos rabinos, porque na prática, se ele quiser dar o get, ele vai dar o get, né? Claro, o rabino tem meios ali de
Mais ou menos, ainda que tenha sido legislado que se llama Baal Korha, no necesariamente ela precisa estar de acordo em receber o get. Dos limites establecidos por Rabbeinu Gershon Meor Agolá, quase ano 1000, é que ela precisa saber. Não só precisa saber, precisa estar de acordo. Agora, tem jeitos de contornar isso caso ela não esteja de acordo, ou às vezes a mulher é a problemática da questão e não quer receber. Não quer receber o get. Isso tem um jeito que se chama get zikui, onde entregue o get sem ela estar presente. Por quê? Porque a corte rabínica entende que é para o benefício dela, mas tem que ser realmente para o benefício dela também, ainda que ela ache que não precisa, ou que ficaria melhor sem o get, não se importa, não interessa, é totalmente assimilada, não segue o judaísmo, não importa. Por quê? Pelo que falamos antes. Antes a gente falou que quais são as duas preocupações, uma é mamzerut e agunot, mas tem outras preocupações, além disso, que é yuf, que significa adultério. Ou seja, que se ela está casada e não tem get, e o esposo ou esse esposo quer dar o get, precisa acontecer, porque senão ela está com qualquer homem aí da vida, judeu ou não judeu, não importa, e está sendo uma adúltera. E não só isso, se ela ficar grávida, esse filho é um mamzer. Então, obviamente vai ser para o benefício, quase certeza vai ser para o benefício dela. É muito difícil argumentar que não seria para o benefício dela e o entorno dela. Algo muito importante, não de vínculo, uma das primeiras perguntas, Angela, que você fez. Vínculo entre o civil e o religioso. Nós, como Mesadrei Ditin, da Tnuá Masorti, do movimento conservador, que também atendemos o movimento reformista e alguns ortodoxos, não importa, observantes, a gente só faz um get com o divórcio civil proclamado, o divórcio civil feito. Se não tiver, não faz. A gente não faz, a priori, sim, cada caso é um caso e a lei casuística. Mas a regra é essa, ela pode ser quebrada, digamos, mas a regra é não quebrada, contornada. Tá. A priori, exige-se isso nos países em que existe o divórcio civil para garantir que depois esse get, enfim, todo o processo de divórcio depois, não vai existir algum tipo de toma lá da cá, algum tipo de chantagem ou algum tipo de outra coisa em relação a isso. Então, se já foi desfeito nas cortes civis, já está muito claro para o rabino que é o desejo dessas pessoas de não mais estarem juntas. Delas de não estar juntas, então o rabino está mais livre para fazer esse divórcio. Eu ia perguntar uma outra coisa agora, que é o seguinte, o Leandro tinha falado, porque daí então depois que essa mulher ela se separa, ela tá livre para casar com quem ela quiser. A Laura Kidstein, nossa ouvinte, mandou uma pergunta que é, se esse casal se separa e depois quer se casar novamente, eles podem? Se eles não tiveram um relacionamento íntimo com outras pessoas, pode. Com outras pessoas. Então, tipo, sei lá, eu tô casada e aí eu cansei do meu marido, não quero mais saber de você. Aí eu me separo, passou, sei lá, 6 meses e eu falei, putz, que burrice, devia ter voltado. E se ele concordar comigo, mas a gente não tivesse relacionado com outras pessoas, a gente pode casar. Mas se eu tivesse sassaricado um pouco por aí, não pode. Aí tem a nuance de como a gente comprova ou não comprova. O sassarico. Isso, basicamente, em bom hebraico, como você falou. Vamos dizer que não fosse um sassarico. Vamos dizer assim, João e Maria estão casados, se separam. João se casou com Luciana, Maria casou com José. Depois eles se separam. Aí o João e a Maria querem casar de novo. Não pode. Agora, João e Maria eram casados, se separaram. E depois de um tempo falaram, puxa, na verdade era tão bom estar junto. Aí eles decidem casar de novo. Pode? Pode. A questão é, se houve uma relação sexual com outra pessoa, blá, 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 tudo isso é complicado, mas a verdade é que você não tem como comprovar, a não ser que a pessoa disse, né? Se a pessoa disser, não, mas eu tive assim, assado, relações com tais e tais pessoas, aí não tem o que o Beit-Din possa fazer, né? Tá claro que... não, mas aí não sei se funciona isso no Beit-Din, mas né, a pessoa não pode produzir provas contra si mesma. Mas... Isso no direito romano. No Beit-Din pode. No direito romano não pode, no direito brasileiro, portanto, que não você pode. Falar ou não falar poderia ser usado na sua contra, ou seu favor. Você não sabe segundo o que você esteja pleiteando. Perfeito. E aí tem uma outra pergunta que
que veio, que eu achei interessante, é um usuário do Twitter cujo nick eu não vou falar, porque era muito esquisito. Desculpa, gente, de vez em quando chegam umas coisas que o pessoal põe uns nick engraçadinho no Twitter que é impublicável. Que nick? Me conta aí. É porque assim, no Twitter você pode colocar... No Twitter você tem o seu endereço, digamos. O meu é @AngelaGolds. E aí eu ponho lá que quem tá escrevendo o @AngelaGolds é a Angela Goldstein. Mas eu poderia escrever que eu sou a pipoquinha do Capão Redondo, entendeu? Só que desse cara não era a pipoquinha do Capão Redondo. Era isso, Kinui, o apelido dele. Então, se esse cara se divorciar, a gente precisa escrever. Impublicável. Mas o arroba dele é Decameron. E a pergunta que ele fez eu achei muito boa, que é se ele quer saber como é vista a pessoa divorciada dentro da comunidade. Se tem algum tipo de estigma e se teria diferença no tratamento entre um homem e uma mulher que se separam. Olha, depende da comunidade. Eu sei, por exemplo, que em comunidades de círculos ultra-ortodoxos, às vezes, dependendo do porquê divorciou e como tem um estigma, em comunidades mais modernas, cosmopolitas, sinceramente no noto nenhum tipo de diferença entre homem e mulher e entre divorciado e não divorciado. Seria mais ou menos como hoje em dia é visto na sociedade civil, nas comunidades mais modernas, né? As pessoas se casaram, não deu certo e se separaram, né? Nos anos 70 ainda era todo nos anos 80 ainda nos anos 90, quando meus pais se separaram em 91, era uma coisa assim, hoje eu tenho uma amiga que ela tem um filho pequeno, né? E aí a gente tava conversando outro dia, porque hoje em dia é muito comum você ser filho de pais separados. Eu fui filha de pais separados quando não era uma coisa tão comum. Não tinha o estigma, mas não era tão comum. E aí ela falou, daqui a pouco as crianças vão ter que fazer terapia pra falar, meus pais ainda são casados, não sei o que deu de errado. Quando eu brigo com a minha mãe, eu não tenho pra onde ir, porque filho de pais separados geralmente faz isso. Você briga com a mãe, você liga pro seu pai, você fala, pai, minha mãe fez tal coisa. É o contrário, você briga com seu pai, você fala, mãe, meu pai fez tal coisa. Aí os pais são casados, não tem o que fazer. Vai nos avós. Vai nos avós. Tem aí, a ver, Homer da Machshavá, né? Muito, como fala isso, até muito material para pensar. Aqui tem o que ele coloca, que está colocado aqui também, em certa medida, precisamos entender isso, ok? O conceito brasileiro o conceito não, o paradigma familiar brasileiro é muito católico. Sim. Que o casamento não se dissolve, né? Então, isso de até a morte os separe. Não tem até que a morte os separe num casamento judaico. Não existe falar isso. Então, dentro, também eu acho que é verdade, tem um estigma próprio da cultura, principalmente católica, associado ao divórcio, que a sociedade passa para toda a sociedade. A sociedade brasileira pegou isso como uma influência muito importante. Concordo, agora é totalmente diferente. Millennials já não ficam nem no próprio trabalho mais de 5 meses, imagina se vão ficar casados por 20 anos. Mas, por outro lado, temos esse entendimento de que não está mal visto. Não só não está mal visto, é uma mitzvah se divorciar. Se não tiver bom, né? Se não tiver bom, é uma mitzvah. E o Tratado de Gittin, no Talmud babilônico, tem um dos capítulos, que o capítulo se chama Mipnei Tikkun Haolam, que a gente fala de Tikkun Haolam como reparo do mundo, conserto do mundo, ecologia e monte de coisas, mas o capítulo onde tem a maior quantidade de vezes Mipnei Tikkun Olam, Mipnei Darkei Shalom, tudo isso, esses conceitos em Gittin. Por quê? O traz disso é muito interessante. Às vezes, reparar um vínculo que já foi rompido é impossível. Então, porque Mipnei Tikkun Olam, para fazer deste mundo um mundo melhor, é melhor que esse mundo seja novamente 2 mundos separados. Que esse mundo único, rompido, quebrado, sejam 2 mundos separados, se afastem. E que as pessoas possam ser felizes separadas, né? A cada um por si. Com outras pessoas, etc. Sim. Mas olhem só, né? A questão, né? O ex-presidente do Brasil, que ficava super próximo à esposa, acabou o mandato e não apareceram nunca mais juntos. Seriados, filmes que a gente vê que falam, não, espera, você se divorcia um mês depois da posse. Não
não vêm se divorciar antes da eleição nacional. Por quê? Porque a gente vê que ainda esse modelo idealizado de família, o homem, a mulher e 2 filhos, ou 3 filhos, não importa. A gente deposita um conforto nesse paradigma de família, tá assim, consciente ou inconsciente. Então, tem aí muito também material para pensar e entender, em certa medida, como o judaísmo foi totalmente revolucionário e continua sendo, das medidas, muito revolucionário nisso. Não, você chega ao ponto de você ter... A gente estava falando sobre essa idealização e tudo mais, mas, por exemplo, você tem rabinos que se divorciam, né? E que depois vão se casar de novo, ou que vão demorar algum tempo para se casar de novo. Mas existem rabinos que se divorciam. O que eu quero dizer é, a comunidade não parte desse pressuposto necessariamente, ela não parte, não significa que não existam pessoas que não achem isso ruim, mas de maneira geral, a comunidade não parte do pressuposto que, nossa, o mundo acabou porque o rabino está divorciado. Não sou eu. Imagina isso que a Ângela trouxe antes do divórcio dos pais dela em 91. Imagina no 91 um estudante rabínico divorciado. Ia ter muito mais problemas que hoje. Com certeza. Hoje a questão é, ok, como posso te ajudar desde a alahá, desde o pastoral, desde o comunitário, desde a logística, mas não vai ter nenhum estigma associado a isso. Exato. Mesmo nos anos 90 mesmo, no começo dos anos 90, mesmo no mundo liberal, um estudante rabínico ou estudanta rabínica que não fosse casado ou casada, mas morasse junto com o seu correspondente, não ia ser tão bem visto assim, não. Conheço um rabino ordenado dentro de um dos seminários conservadores nos anos 90, que uma das coisas que falaram vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso aqui, vamos casar vocês dois antes que você comece as aulas. E ele casou, eles iam casar de qualquer jeito, estava muito claro, eles já moravam juntos, mudaram de país juntos, e o rabino falou, então vamos resolver isso. E casou, fez o casamento do casal, estão juntos até hoje e tal, porque não era bem visto começar os estudos amaziado, vamos dizer assim. Eu tendo a concordar também hoje, tá? Acho que o ideal é uma união estável, reconhecida e santificada pela tradição. Se você pergunta, eu defendo isso. Eu também incentivaria todo judeu e toda pessoa a, se está com alguém em uma relação estável, se casar. Eu acho que a instituição do matrimônio como tal, dentro do judaísmo e fora também, tem muito para aportar ao ser moderno. Não estaria disposto a bloquear alguém ou rejeitar alguém que não esteja, mas sim encorajaria ainda muito mais do que os atuais seminários fazem sobre isso. Não, eu tenho a impressão justamente que o desejo deles era se casar depois da formação e tudo mais, enfim, porque dá um pouco mais de estabilidade também, eles estavam buscando um pouco mais de estabilidade, mas realmente essa foi a condição estabelecida pelo conselho de recepção dos alunos, que ele se casasse antes de começar os estudos. Uma coisa mais, 2 coisas mais. A primeira é que o Islã também aceita o divórcio, importante, e para outro episódio, mas muito interessante também o vínculo dentro da própria Guemará entre cortes não judaicas e judaicas. Obviamente a Guemará não falando do Islã, porque não existia, mas sim de uma corte não judaica. Uma corte não judaica pode obrigar uma corte judaica a dar como é o relacionamento entre o civil e o religioso, né? É muito interessante. E por último, que isso deveria ter falado antes de que teníamos menos ouvintes que aguantaram até o final, que se alguém que está nos ouvindo já está divorciado civilmente e ainda não tem o religioso, ok? Por favor, entre em contato comigo através da produção do podcast.
Porque Perfeito. eu não tenho Twitter, não tenho Instagram, não vou ter, mas sabem onde me encontrar. Por favor, posso ajudar vocês ainda sem ter a habilitação correspondente, e tomara que logo mais eu tenha a habilitação correspondente e já possa também fazer isto muito mais rápido. O que acontece? Hoje não tem nenhum no Brasil, não tem nenhum Mesader Gitin no Brasil, então a gente precisa mandar para Estados Unidos e outros lugares. Por favor, é importante, é significativo, vai dar também fechamento a um momento traumático da vida do casal e vai ser totalmente libertador em termos alárgicos e espirituais. Então me coloco à disposição para isso, e se querem editar e colocar isto 50 vezes dentro do episódio, podem fazer. Não, Maravilha, concordo. Leandro. Obrigada. A gente até ri porque parece engraçado, mas não, a verdade é que a questão é realmente muito séria e muito importante, e realmente, enfim, a gente que trabalha em comunidade judaica, a gente já viu vários casos em estágios diferentes das nossas vidas, né, Leandro? Seja como estudante, seja antes de ser estudante, seja eu não faço parte aí do curso de Mesader Gitin, porque ainda não fui ordenado e tudo mais. De toda forma, já compus muitas vezes Batei Din com o Rabino Shlomo Zacharov, Beitin de Get, né, de separação, mas a gente conhece histórias que acontecem, e eu lembro de uma história há muito tempo atrás, antes de vir para Israel, justamente de uma mulher que se dirigiu à comunidade porque ela precisava, ela tinha feito Get há muitos anos atrás e ela tinha perdido a teudá dela, e eu não tinha cópia dessa teudá por outros motivos que não cabe aqui considerar, mas enfim, era um Get do começo dos anos 90, e aí uma das possibilidades que eu levantei foi: o seu ex-marido, você não acha que ele teria de repente ele tem a teudá dele, ela é igual, com ela a gente consegue garantir que você vai ter o seu casamento. E ela ficou desesperada, ela falou: de jeito nenhum, nossa, a gente acabou muito mal, se eu ligar para ele não vai querer fazer isso por mim, e não sei o que. Eu falei: não, mas não é possível e tudo mais, talvez, já passou tanto tempo. E ela: eu também não sei se eu quero falar com ele, uma coisa assim. Aí eu falei assim: então eu posso fazer esse meio de campo, com a sua permissão. E aí então ela me passou os contatos dele, eu liguei para a pessoa. Quando eu liguei para ele falou assim: com muito prazer, nossa, que ela seja feliz, porque olha, foi realmente um período muito difícil das nossas vidas, foi tudo mais, mas que ela consiga ser feliz agora, é isso que ela precisa? Então tô te mandando. Assim, de imediato ele mandou, e isso chegou pra gente como uma prova de que aquele gueto tinha sido realizado. O rabino que ia fazer o casamento dela entendeu a questão que ela não tinha a teudá dela, mas o ex-marido tinha, e eles cooperaram nesse sentido, e então ele pôde fazer o casamento dela e tudo mais. E esse ex-marido, foi engraçado que ele até me falou assim: olha, ela não precisa nem me convidar para o casamento, eu faço isso com o maior prazer. Eu acho que com essa história a gente pode encerrar por aqui o episódio de hoje. Agradecer demais a presença do Leandro de vir falar com a gente. No final do episódio, a gente sempre deixa algumas dicas de filmes, seriados, livros, enfim, que tenham alguma relação com o tema de hoje. E eu queria indicar 2 filmes e depois um perfil de redes sociais. Eu vou indicar um filme que tá no Globoplay, que chama O Julgamento de Viviane Amsallem, que é um filme muito bom, e na mesma medida em que ele é bom, ele é angustiante, porque é uma mulher que é casada com um marido péssimo, e ela quer o guete e o cara não dá, e uma vez por ano ela vai tentar de novo e o cara não dá, eles já não moram juntos e ele não quer deixar. Enfim, é um marido que dá vontade de dar um open bar de surra de Raider nele, porque ele é muito ruim. O segundo filme que eu queria indicar, infelizmente não está disponível em plataformas de streaming, então, enfim, é um pouco mais difícil de conseguir assistir, mas é um filme muito bom. Eu já indiquei ele lá no comecinho do podcast, acho que no episódio 1 ou 2, assim. É um filme chamado
chamado Kadosh, do diretor israelense Amos Gitai, que mostra justo um get de um casal que não quer se separar. E é bem triste isso, pra eles. E pra quem viu o filme também. É um filme muito bom, um filme muito sensível e triste. Então um é pra ficar triste, outro é pra passar raiva. E aí agora uma dica pra dar umas risadas, pensando na sociedade civil. Tem o perfil da doutora Miriane Ferreira, que eu amo. Ótimo. Doutora Miriane Ferreira é maravilhosa. Ela é uma advogada de família, se não me engano, ela é do Paraná. E ela é super bonita, assim, ela parece a Barbie, ela é uma loira, super bem arrumada, assim. Eu queria muito ser bonita que nem a doutora Miriane Ferreira, mas não tem 1/5 da disposição que ela tem pra se arrumar. Ela tá sempre impecável, assim, e ela entende super de direito de família, porque é a área dela. E ela responde no Instagram e no Twitter, eu vejo alguns vídeos também, e no YouTube, acho que ela também tá, dando dicas pras pessoas. Então as pessoas mandam perguntas, e aí falam, e são sempre umas perguntas de marido ruim, em geral, mas é que eu não acho que ela pegue essas especificamente, eu acho que é porque essa meio que é a regra. E é uns caras assim, descobri que meu marido está colocando todos os bens dele no nome da minha sogra, para que eu não precise, para que no caso de separação eu não consiga ficar com nada. É sempre umas histórias assim que ela passa, e ela responde com muito bom humor, e tem umas questões de herança que também são ótimas, de tipo, meu pai vendeu uma casa que seria a minha herança, tenho direito a receber o valor? E ela fica brava, que ela fala, você tá louca, você quer pegar sua herança antes do seu pai tá vivo, ele não tem que te dar nada não. Eu adoro a doutora Miriane, eu queria ser amiga dela. Theo, Leandro, vocês têm alguma indicação? Claro, no indicação, mas o único gostaria de esclarecer uma coisa, que às vezes entro entre estas questões dos movimentos, né? Como o get kasher, no kasher, se faz ortodoxo, se faz conservador. Primeiro, uma piada que isso para quem entende bastante alahá, tem duas coisas que realmente são muito difíceis de fazer: casamento não válido e get válido. Esse primeiro. E segundo, obviamente, a gente faz os getim válidos, mas a quantidade de coisas que poderiam dar erradas, e a gente não entrou nem no 10% de todas as questões que poderiam chegar a dar errado, e todas as questões que precisamos olhar com calma. Mas o que sim o movimento conservador traz e aporta ao ser judaico é uma proteção da mulher muito maior no que em círculos ortodoxos e mais ainda ultra-ortodoxos. A gente faz tudo segundo a alahá, a lei judaica, com uma preocupação no bem-estar do futuro ex-casal e principalmente de cada um deles como indivíduos. A gente não vai gerar questões que coloquem eles com mais raiva, com briga. A gente já entendemos que passou esse momento e agora é momento de solucionar e olhar para frente. Então, tomara que as pessoas que ainda não tenham o get, mas e estejam separadas ou divorciadas, possam realmente nos contatar e podemos acompanhar elas do melhor jeito possível para organizar a sua vida e reconstruir a vida de outro jeito, muito melhor. E nesse sentido, eu indico o livro do rabino Perry Netter, que tem também um pós-fácil da rabina Laura Geller, que é o livro Divorce is a Mitzvah. E o subtítulo dele, eu vou falar em português, então, Divórcio é uma mitzvah, um guia prático para achar completude e sacralidade quando um casamento morre, quando um casamento acaba. Existe uma brincadeira aqui entre wholeness e holiness. Eu achei muito bonito o título do livro. O livro, ele justamente é voltado para casais que estejam passando ou que tenham passado pelo get, ou que tenham passado por um divórcio e ainda não tem o get, e de que maneira o get ele pode ser também esse espaço de fechamento desse ciclo e abertura de um novo processo de renovação para as duas partes. E outro livro é o livro de Zalman Goldstein, esse é teu parente, Ângela, que é o Talking Divorce. E a ideia desse livro é também tocar num assunto que, embora não seja tabu dentro do judaísmo, né, um grande tabu dentro do judaísmo, como a gente falou, por ser tabu na sociedade geral, muitas vezes as pessoas não gostam de falar sobre
sobre divórcio. E muitas vezes um casal em dificuldade não procura nem terapia de casal ou nem procura falar sobre o assunto e acha que aquilo vai passar e não conversa, né? Eu acho que a conversa e a comunicação é fundamental em todos esses processos enquanto se está na sociedade conjugal, e não é diferente quando você começa ou os dois começam a perceber que talvez a melhor solução seja o divórcio, mas é difícil falar sobre isso, né? Existem casais que chegaram a essa conclusão já há muitos anos, mas pela dificuldade em conversar sobre o assunto, acabam fazendo com que isso dure outros tantos anos até que realmente chegue. Então, para evitar chegar numa coisa que seja muito traumática, é melhor conversar antes. E esse livro, ele é um guia muito centrado e um guia muito importante e bonito do ponto de vista, que ele fala desde o ponto de vista judaico, da sacralidade dessa união, mas também da sacralidade de desfazer essa união quando a união já não traz mais essa santidade para dentro do mundo, como falava o Rabino Leandro há pouco tempo. Maravilha. Bom, então com isso a gente termina por aqui o episódio do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com, no nosso Instagram, @toracomfritas, e também no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, amigos, idealizadores e apresentadores do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aludesempre ou @aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado e até a próxima.